Olá, você que nos assiste aqui através desse canal. Para nós é uma alegria muito grande a sua companhia, e o desejo do nosso coração é que a graça, o amor, a misericórdia, o perdão, as bênçãos do Senhor seja derramada sobre a sua casa, sobre a sua família, e principalmente que o Senhor Jesus esteja reinando em seu coração. Pessoal, eu sou o Pastor Silas e nós estamos em uma série de vídeos relacionada aos profetas menores do Antigo Testamento, e chegamos ao profeta Obadias. E você que não é inscrito no canal, se inscreva, dê aquele likezão poderoso para fortalecer o canal, compartilhe com seus amigos, tenho certeza vai ser bênção de Deus para a vida deles. Bom, e Obadias é o menor livro do Antigo Testamento, contendo apenas 21 versículos, por isso está incluso no grupo dos profetas menores do Antigo Testamento. O versículo 1º do livro registra uma visão que o Senhor mostrou ao profeta Obadias, cujo nome significa servo do Senhor. Ele teve uma visão dada por Deus para uma profecia aos Adomitas, que eram descendentes de Esaú, irmão de Jacó. Isso está registrado em Gênesis 25, versículo 30, e morava numa região sul de Judá. E a visão dada a esse profeta nos conta sobre a destruição total de Edom pela mão de Deus. Essa destruição se daria devido ao povo de Edom aproveitar que a terra de Judá estava sendo conquistada pelos babilônicos, de maneira que, ao invés de ajudá-los, acabou aproveitando para conquistar terras, participar de pilhagem, bem como matar, perseguir e dedurar os que estavam escondidos e pediam proteção. Obadias, versículo 11 ao versículo 14. Isso é algo terrível aos olhos de Deus, porque os Adomitas descendiam de Esaú e os israelitas descendiam de seu irmão gêmeo Jacó. Além disso, esse povo era arrogante, consideravam-se invencíveis no versículo 3 e orgulhosos de sua sabedoria e da valentia dos seus guerreiros. Por isso, Obadias descreve a destruição completa, algo que aconteceu com a permissão de Deus para que os aliados da nação de Edom a abandonassem e se voltassem contra ela, ajudando a expulsá-la. E o livro termina com a promessa de realização e libertação de Sião nos últimos dias, quando a terra será restaurada ao povo de Deus durante o seu governo sobre eles. Lições para os dias de hoje. Soberba. O livro de Obadias nos revela as consequências que estão por trás de um coração cheio de soberba, assim como as derrotas pessoais e coletivas que podemos sofrer quando deixamos-nos levar por esse sentimento nocivo que leva o homem a pensar que ele não depende de ninguém, nem mesmo da misericórdia de Deus. A soberba é uma manifestação de orgulho, uma pretensão de superioridade. Ela pode manifestar-se de forma individual ou coletiva, mas sempre com a finalidade de menosprezar e massacrar aqueles que são considerados inferiores. Autoconfiança. No versículo 3, podemos perceber algumas características muito claras de pessoas que confiam em si mesmas, que se sentem autossuficientes, têm ego inflado, são confiantes em seus bens materiais, crendo que tudo o que conquistaram foi pelos próprios méritos, anulando quaisquer ação de Deus em suas vidas. São os que dizem em seus corações: eu me basto, não preciso de ninguém. Quem é Deus? Certamente você já ouviu falar de alguém que tem esse tipo de comportamento, ou seja, alguém que tem um coração ensoberbecido, cheio de orgulho, superioridade, arrogância, altivez sobre outras pessoas. A esse respeito, vamos estudar e refletir sobre a temática e ouvir o que Deus tem para nos ensinar. Prenúncio da queda. Ao analisar o contexto do livro de Obadias, vemos que foi exatamente esse tipo de sentimento supracitado que movia o povo de Edom. Esse povo habitava em um lugar privilegiado, tinha riquezas, eram valentes, ou seja, achavam-se inatingíveis e inabaláveis. Obadias, versículo 4 e versículo 9. Por isso perguntava: quem me derrubará por terra? Versículo 3. E quando olhamos para esse cenário, conseguimos ver nitidamente os nossos dias, pois os homens se tornaram amantes de si mesmos, presunçosos, soberbos, orgulhosos, cruéis e obstinados. Isso está em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 2 ao versículo 4. E assim, muitos têm caminhado com um coração elevado ao ponto de acharem que não precisam de Deus, negam a sua existência e ignoram a sua soberania,
são mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Versículo 4. A soberba de coração tem sido a queda de muitos, pois confiam em sua fama, dinheiro, poder, inteligência, beleza, boa oratória, e não percebem que estão cegos e que essas coisas que julgam ser pontos fortes acabarão por levá-los à ruína. Temos aprendido com o Senhor que não devemos nos orgulhar da nossa habilidade, força, cultura, religião, dinheiro, beleza e etc. Não devemos deixar que o nosso coração venha a ser inflamado pelas coisas deste mundo, fazendo-nos achar ilusoriamente que somos inabaláveis e inatingíveis. Diante do Deus soberano, somos apenas pó. Por consequente, em nossa caminhada cristã nunca devemos esquecer de que a soberba gera derrota e queda. No entanto, a humildade promove exaltação vinda do próprio Deus. Portanto, sejamos humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele nos honre no tempo certo. 1 Pedro capítulo 5, versículo 6. Onde está o teu coração? Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Mateus 6 e 21. Essa é uma afirmação que podemos refletir aonde as nossas riquezas estão plantadas. Pois Jesus nos fala de dois tesouros, o tesouro da terra e o tesouro do céu. E o Senhor Jesus nos orienta a que juntemos tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, nem os ladrões minam e nem roubam. Mateus capítulo 6, versículo 19 e versículo 20. Então, aonde está o seu coração? O povo de Edom tinha o seu coração nos tesouros da terra. Por isso não interessavam em praticar o bem. Eles roubavam, maltratavam e humilhavam aqueles que consideravam inferiores. E por isso Deus os destruiu. E nós, que gostamos de proclamar a condição de servo de Deus, que oramos, que lemos a palavra, que pregamos o evangelho e o adoramos, qual tesouro temos guardado? Os da terra ou os do céu? Para nós cristãos, o Senhor Jesus nos ensina a termos prioridade, por isso Ele nos confronta, fazendo-nos refletir sobre onde estamos repousando as nossas vontades, desejos, ações e escolhas diante das investidas do mundo. O nosso coração segue aquilo que colocamos em primeiro lugar, aquilo que supervalorizamos é aquilo que alimenta nosso espírito, alma e corpo. Dessa forma, toda a nossa força deve estar voltada para as coisas de Deus, que são eternas, e nos trazem esperança para uma vida futura ao lado do nosso Pai. Ele é o tesouro mais precioso da nossa vida. Mateus capítulo 13, versículo 44. O caminho da humildade. Ter um coração humilde é o oposto de ter um coração soberbo. Ser humilde significa nunca se deixar levar pela arrogância. A Bíblia nos ensina a sermos humildes para que as bênçãos do Senhor possam nos alcançar. É por isso que a Bíblia nos diz que a humildade precede a honra. Provérbios capítulo 18, versículo 12. Alguns homens, como Abraão, Paulo, Jó, Moisés e muitos outros, nos deram belíssimos exemplos do que significa ser humilde. Porém, só em Jesus podemos encontrar o maior exemplo de humildade já vista em todos os tempos. Ele demonstrou humildade quando foi batizado por João Batista, nas escolhas dos seus discípulos, no carinho e amor que tinha pelos oprimidos, pelos que sofriam de vários tipos de enfermidades e ao lavar os pés dos seus discípulos. Jesus em todo o tempo agia com humildade em tudo e por esse comportamento nos deixou exemplos maravilhosos para o seguirmos. É importante enfatizar que a humildade é uma característica necessária para a vida cristã. Ter um espírito humilde é fundamental diante de Deus. Por isso a Bíblia diz que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios capítulo 3, versículo 34. Também no livro do profeta Isaías está escrito que Deus, que é sublime e glorioso, deleita-se em habitar com aquele que tem o espírito contrito e humilde. Isaías capítulo 57, versículo 15. Então, ser humilde não é apenas uma opção, mas uma necessidade para podermos ter a presença de Deus em nossas vidas. E em Colossenses capítulo 3, do versículo 12 ao versículo 14, está escrito que os crentes devem revestir-se de misericórdia, benignidade, mansidão, longanimidade, humildade e principalmente de amor, sendo que essas virtudes têm que ser verdadeira e não fingida. Assim, nós que seguimos a Jesus, devemos considerar os nossos irmãos superiores a nós mesmos.
Eu encerro essa palavra citando 2 Crônica, capítulo 20, versículo 6. E disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu o Deus dos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão há força e poder, e não há quem possa resistir. Que Deus em Cristo vos abençoe e que a palavra de Deus esteja viva em vossos corações.